Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Sempre Foi Deus. Sempre foi Deus. Aproveitando, lembrando você que se você é inscrito, deixe o seu joinha, o seu like. E se você ainda não é, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, divulgue e use esse canal para evangelizar os seus amigos. O tema está em Filipenses 2,13, que diz assim: porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma boa relação com os filipenses. A Bíblia diz que eles eram cristãos irrepreensíveis, sinceros, gostavam e conservavam a palavra de Deus. Mas quando Paulo viajava, o que acontecia? Alguns deles ficavam meio desanimados, meio desestimulados, e às vezes até com dificuldade de cumprir algumas ordenanças. E Paulo ensinava que eles podiam cumprir isso com ele junto ou sem ele estar perto, porque ele falava que é Deus quem efetua, né? É Deus quem faz, Deus quem opera o querer e o efetuar. A pergunta é, por que isso era importante para ser ensinado, né, para os filipenses? O próprio Paulo mostra isso. Romanos 7,19, ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o que eu entendo aqui? O cristão, irmãos, não pode tentar viver uma vida em cima da sua vontade, porque a nossa vontade não é boa. Tanto é que Jesus falou assim, se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, porque a vontade do homem não é boa. Então, a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Pode até parecer nessa passagem contraditório o final do verso 12 com o 13, porque o 12 fala assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. E depois do 13 fala assim, é Deus quem opera. Então entenda uma coisa, irmãos, o versículo fala sobre um assunto, salvação. E o homem sozinho pode ser salvo? É óbvio que não. Efésios 2,8, a salvação não é pelas obras, a salvação não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, é Deus quem opera isso, é Deus que quer operar na sua vida, Ele quer operar. Você tem que querer também a operação de Deus na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Aqui do lado tem uma parede. Vocês não estão vendo, porque tem o chroma key verde aqui, que depois eu vou pôr o fundo, mas tem uma parede aqui, tem uma tomada, tem um interruptor, e passa energia por dentro da parede. Tem o conduíte, né, ou eletroduto, como você queira conhecer, né, e passa os fios. Então tem uma tomada ali, tem eletricidade ali. Mas se a luz está apagada quando eu chego, só de eu pensar, vai acender? Não, eu tenho que ir lá e pá, no interruptor, para a luz acender. É isso que fala aqui, eu tenho que ligar a luz. 1 Timóteo 2,4 fala assim, Deus quer, ou seja, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer. E o homem, ele quer? E você quer? Tem que querer, irmãos. Se a gente não quiser, não adianta. É um trabalho em parceria, você e Deus. Deus, Ele não crê para nós. Ele não crê, quem crê é você. Mas Ele opera daí a energia para você crer. Ele dá a vontade. Deus não se arrepende por você. Mas Ele opera e dá energia, dá vontade. Ele mostra que você tem que se arrepender. Deus não se santifica para você. É você que tem que ter. Ele te dá condições de você santificar. Irmãos, Deus não faz por nós, mas opera o querer e efetuar em nós. Sabe por quê? Porque não dá para resistir a Deus. Quando Deus quer, acabou. Não dá para o homem resistir a Deus. 2 Crônicas 12,6. Na tua mão estão a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Irmãos, o cristão, o crente, ele não é melhor que uma outra pessoa que não é crente. Não é melhor. Ele é só diferente. O cristão, ele não é melhor. A diferença é que ele é guiado pelo Espírito Santo. Não é a carne que domina, não é os desejos da carne. O Espírito Santo guia a pessoa por caminhos melhores, por bons caminhos. O Espírito Santo conduz para longe do pecado, conduz para a busca da santidade, para levar o Evangelho, para pregar para outras pessoas, né? O ser humano, se você ver, ele por si só, ele consegue melhorar, ele consegue se superar, né? Você pega aí um exemplo, a corrida dos 100 metros.
Antigamente era 12, 13 segundos, depois caiu para 11, depois caiu para 10, 9, deve estar na casa dos 8, 9 segundos. Então o ser humano ele consegue se superar no trabalho, ele consegue se superar nos estudos, se superar nos esportes, ele consegue superar os limites, né? Um salto em altura, qualquer coisa. A diferença é que a realidade espiritual caída do homem não dá para ele resolver sozinho. Sozinho ele não consegue mudar isso. Ele precisa de Deus, precisa de Jesus. Irmãos, para finalizar a mensagem, se você crê e der lugar ao Senhor, Ele vai agir. Deus, Ele quer operar na sua vida. Como eu falei, não é Ele que vai fazer, Ele nos leva a querer, nos leva a fazer. Deus influencia, mas quem tem que fazer é você. A Bíblia fala que Jesus aparece para Paulo no caminho a Damasco. E ele mostrou para Paulo, olha o que estava fazendo, estava tudo errado, estava perseguindo os judeus, não era para fazer isso, estava errado, eu sou o caminho certo. Paulo muda a postura dele. Quem muda a postura? Paulo, por influência de quem? Jesus. Ele começa a buscar e fazer a vontade de Deus. Não foi a força física, Jesus não obrigou ele a fazer, foi a influência moral. Sabe por quê? A força física, irmãos, ela gera o quê? Ela prende o homem, ela domina, ela controla, ela escraviza, ela mata a carne. Mas mesmo com tudo isso, pode fazer isso. Entenda uma coisa, a vontade, né, a alma continua sempre livre. Um exemplo clássico disso, para terminar a mensagem. A Bíblia diz que Faraó no Egito, cada vez que Moisés ia lá, ele judiava mais, dava mais trabalho, ele acabava com os hebreus. Mas a Bíblia fala que eles tinham vontade, a vontade continuava livre, continuavam com vontade de ser livre, de sair daquele lugar. Então é isso. Deus trabalha, irmãos, em que lugar? No corpo? Não. Deus trabalha no coração. E o que Deus faz, irmãos, nunca envergonha. O que Deus faz nunca atrapalha o homem. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venha abençoar a todos, venha nos mostrar, Senhor, como devemos agir, nossos erros, para que venhamos a ter uma mudança de postura e cada vez mais fazer a tua santa e poderosa vontade. Abençoa a todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, irmão, se inscreva no nosso canal, evangelize e ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.